ministro da noite é o nosso pastor Rafael. Pastor, é uma grande alegria ter você em nossa igreja. Saiba que nós estávamos com muita, mas muita mesmo expectativa de ter o Senhor aqui. Nós geramos no nosso coração alegria, sabe? Nós estamos acompanhando o Senhor, o que o Senhor tem feito na vida do Senhor, na vida dos jovens. Nós estamos acompanhando, sabe? A gente tem buscado bons exemplos para que a gente possa seguir, para que a gente possa estar guiando a nossa igreja de jovens no Senhor. E o Senhor já é uma boa referência para a gente. O pastor Rafael, então, é de Bento Gonçalves, uma igreja maravilhosa que ele cuida, que ele pastoreia. Uma igreja poderosa em Deus. E nós temos muito que receber da vida dele nessa noite. Então você fica com o seu coração pronto, com o seu coração aguçado, com seus ouvidos bem atentos. Não é um lugar comum. Não é lugar comum. Um ministro não é um homem comum. Um ministro não é um homem comum. O ministro, ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Então você fique atento. Você fique muito atento. Você abra bem seus ouvidos para você ouvir essa palavra essa noite. O ministro, então, ele é pastor em Bento Gonçalves. Ele é ministro e professor da Escola Bíblica Rema, nossa escola aqui da igreja também. A igreja está muito alegre com a visita dele. Ele está falando sobre manifestações do Espírito. Uma matéria poderosa. Se você não conhece, você deve conhecer o Rema na sua igreja. Você deve conhecer o Rema na sua igreja. Uma escola poderosa que tem poder para alinhar seus pensamentos, alinhar a palavra dentro de você. Então ele veio ministrar no Rema e nós pegamos ele aqui para falar um pouquinho com a gente. A gente queria fazer mais coisa, mas o pastor tem uma agenda, né, pastor, a cumprir. Então a gente conseguiu hoje, então quero que você receba ele com uma salva de palmas, muito calorosa, com muita honra, para que ele receba o nosso carinho. E fique atento, que o Senhor vai falar com a gente nessa noite. Por favor, ministro. Posso pregar embaixo? Fique à vontade. Posso? Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Pessoal, no final a gente vai quebrar tudo, tá bom? Agora vocês podem sentar. Nós vamos cantar, eu acho que essa canção mesmo no final, que ela é muito, muito boa. Muito boa. E aí, jovens? Ixi, tá fraco, né? Vamos dizer de novo. E aí, jovem? Isso, jovem é sim, é louco, é doideira mesmo. Amém? Ser jovem muito normalzinho não dá, tem que ser jovem meio doido. Principalmente quando é cheio do Espírito, aí é jovem cheio do Espírito Santo. O problema é quando a gente grita na igreja e fica caladinho na escola, né? A pregação já começou. Aí, ó. Mas eu creio que Deus está te ungindo essa noite para grandes coisas. Vou dizer de novo, Deus está te ungindo essa noite para grandes coisas. Você vai realmente fazer a diferença onde você chegar, amém? Deixa eu orar um pouco por vocês, feche seus olhos aí. Oh Pai, o Senhor conhece cada coração e cada história que está aqui nessa noite. É uma honra, Pai, um privilégio o Senhor ter me enviado para cá, para trazer a Tua palavra. Eu sou muito feliz por isso. E eu te peço, Espírito Santo, ativa os corações hoje, incendeia os corações. Que cada jovem, cada menina, cada menino que está aqui hoje, possa sair daqui impactado pela Tua presença, pela Tua glória, em nome de Jesus. Que o Teu fogo incendeie o nosso coração a ponto de nós ficarmos semanas e semanas queimando pelo Senhor. Semanas e semanas e semanas queimando pelo Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Toca a vida deles hoje. Que eles não venham nem querer dormir essa noite de tão cheios do Teu Espírito. De tão incendiados pelo Senhor. No nome de Jesus. Quem crê dá um amém. Ô, gente, que bênção estar aqui. Muito obrigado. É pastor? Pastor? Não? Ainda não, mas está na chamada. Aleluia. Né? Tem esposa? Onde é que está? Ô, minha amada, abençoada. Glória a Deus. Casal poderoso, né? Seus líderes, né? Vocês amam eles?
Precisam amar, precisam se dedicar por eles, amém? Dar a vida, né? Pelo líder, pegar junto, o que é importante, para que esse ministério avance, cresça, você precisa chegar para eles no final de um culto desse e falar assim, ó, o que eu preciso fazer para servir? Amém? 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 Glória a Deus. Eu creio que é conexão divina, né, queridão? Conexão divina, o Senhor nos alinhou, nos trouxe nesse tempo para uma grande conexão. Vai ser um esquenta aí para o JPN hoje, né? Um esquenta. Deus vai fazer grandes coisas hoje no nosso meio. O tema da minha mensagem é: tudo começa no coração. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela: tudo começa. Fala aí, não tem vergonha. Tudo começa no coração. Amém? Eu quero contar um pouco do meu testemunho, né? Hoje eu estou com 43 anos. Como o nosso querido Guilherme falou, eu estou pastoreando a igreja de Bento Gonçalves já há 9 anos. Nós começamos a obra lá com 8 pessoas, hoje já são mais de 400 pessoas. Quando eu digo nós, eu e o Espírito Santo, estamos viajando o Brasil inteiro para pregar o Evangelho, para trazer avivamento nas igrejas, ensinar no Rema. Esse ano foi a primeira vez que eu ensinei fora do Brasil. Olha que benção. Minha voz chegou lá, meus pés ainda não, mas a minha voz chegou lá. Eu ensinei no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Primeira vez que eu ensinei fora foi esse ano. Então, muitas coisas Deus ainda tem para fazer na minha vida. E Deus já fez muita coisa. Mas o que eu quero falar para você hoje, eu quero que você preste bem atenção nisso. É que quando tudo começou, quando eu tinha 16 anos de idade, eu nunca imaginava estar fazendo o que eu estou fazendo hoje para Deus. Nunca pensei, nunca imaginei nos meus melhores sonhos que Deus ia estar me usando tão poderosamente hoje, na vida de tantas pessoas. Estar aqui em Chapecó hoje, ministrando para você, jamais imaginava. Eu era apenas um menino que um dia conheceu Jesus e que esse Jesus mudou a minha história para sempre. E eu quero te dizer que, começar já falando para você, liberando algo sobre a sua vida, você nem imagina onde você vai chegar daqui a alguns anos. Você nem passou pela sua cabeça aquilo que você vai fazer. Sabe, eu estou diante de pessoas aqui que vão ser grandes servas de Deus, pessoas com uma família maravilhosa, ministras do Evangelho. Se você não crê, Deus crê por você. Mas é importante você nessa noite abrir o coração, porque independente da idade que você tenha, hoje você vai ser ativado no chamado que Deus tem para a tua vida. E é necessário essas ativações. É necessário a unção de ministros para ativar o dom que está em nós. Porque quando eu aceitei Jesus, eu jamais imaginaria que eu ia ser um pastor de igreja. Eu jamais imaginaria que eu ia orar por uma pessoa e ela ser curada do câncer. Jamais pensei que isso ia acontecer. Jamais pensei que eu ia ser pai de 3 filhos, adotar um filho do jeito que nós adotamos faz pouco tempo. E essa criança está lá dentro de casa e está sendo cuidada e amada. Eu jamais imaginava isso. E talvez você nunca imaginou aquilo que Deus vai fazer na tua vida, mas eu quero te dizer, hoje, Deus vai aquecer o teu coração. Algo vai ser despertado aí dentro e você vai se lembrar desse dia daqui a alguns anos. Foi aquele dia. Foi aquele dia, foi aquele culto que eu fui despertado. Quem pode dar um amém aqui? Amém. Aleluia, foi esse culto. E sabe, irmãos, a minha história, eu até contei um pouco no Rema, mas eu vou contar um pouco mais agora. Minha família inteira, ninguém era crente da minha família. Tem alguém aqui que está aqui que a sua família não é cristã, levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Vai se converter todo mundo, em nome de Jesus. Amém? E sabe, irmãos, minha família nenhuma era crente, eu era da pá virada mesmo. Eu só queria saber de festa, saía com os meus amigos. Graças a Deus eu não usei drogas, porque como eu
vi o meu pai o tempo inteiro usando droga, eu não quis a droga, né? Eu pensei, meu Deus, isso eu não quero. Eu vi ele muito louco dentro de casa, usando drogas, batendo na minha mãe, e uma vez ele quase matou a minha mãe na minha frente, então foi horrível isso para mim. E eu nunca quis usar drogas por causa disso, mas eu saía, eu até bebia, eu estava com os meus amigos, eu só queria ficar na noite, né? Com 15 anos de idade. E um dia, graças a Deus, eu passei os olhos assim e vi uma menina muito bonita na escola. Ela é minha esposa hoje, né? Eu olhei ela assim, ela me olhou, e aquela canção de Deus que diz assim, quando a luz dos olhos teus é a luz dos olhos meus. Só pode ser de Deus quem inspirou essa canção aí. Aí eu peguei e a gente começou a conversar e tal, 16, eu tinha 16, ela tinha 15. E aí nós ficamos, né? Na época ficar era quase só pegar na mão. Hoje é outra coisa, né? Evoluiu demais. Aí eu fiquei com ela no primeiro dia, na primeira semana, irmãos. Olha só para mim aqui, presta atenção. Deixa nada de roubar a tua atenção. Na primeira semana eu falei assim, eu vou pedir ela em namoro. E ela também pensou em me pedir em namoro. Só que eu cheguei para ela e falei assim, quando que você vai me pedir em namoro? Aí ela olhou para mim assim, você é um cara de pau mesmo. É tu que tem que me pedir em namoro. Aí eu falei, então vamos pedir nós dois juntos. Aí a gente pediu nós dois juntos em namoro uma semana que a gente estava junto. Queridos, de uma forma extraordinária, quando tinha 1 mês de namoro, eu fui levar ela na parada de ônibus depois da escola. E quando eu voltei da parada de ônibus, eu fiz uma oração sem saber orar. Eu olhei para o céu e disse assim, Pai, eu quero que o meu relacionamento não seja igual ao meu pai e minha mãe. Não quero sofrer e eu quero casar com essa menina, eu quero que ela seja a mulher da minha vida. Fiz essa oração. No outro dia na escola, ela olhou para mim e falou assim, eu quero te levar para a igreja. Eu disse, meu Deus do céu, Deus ouviu minha oração. Que isso? Eu pensei, meu Deus, será que Deus está escutando o que a gente fala? Porque eu fiz uma oração, num dia, no outro dia ela já me convidou para ir para a igreja. Beleza, vamos na igreja. Quando chegou na igreja, gente, aquela loucura, né? Igreja pentecostal, o povo subindo nas paredes, assim, ó, unção de lagartixa, meu Deus, e o povo gritando, e eu aqui na cadeira, apavorado. Atenção, eu não acostumado com o mover, e hoje eu faço mover. Aquilo era estranho para mim, mas Deus já estava dando risada no céu, dizendo, um dia você vai fazer isso. Talvez você está aqui hoje bem quietinho assim, ó. Tomara que Deus não me pegue, mas Ele vai te pegar hoje. Sabe por quê? Por causa dos planos que Ele tem para a sua vida, são lindos demais. Só te dou uma dica, só se rende. Que nem o que a gente tinha lá nos jovens, lá quando eu era líder de jovens. A gente costumava falar uma palavra, se joga. Só se joga e Deus vai fazer o resto. Pronto, voltando para a história. Eu estava lá, aquele mover e aquele monte de homem chorando, assim, ó. Homem chorando? Meu Deus, que isso? Quando eu olho para o lado, a minha esposa, a minha namorada chorando. Meu Deus, fiz alguma coisa para ela. Pensei, já era. Abracei ela e falei assim, o que eu te fiz? Ela assim, depois eu te falo. Eita, agora sim. Lascou-se. No final do culto, fui para a casa dela, levar ela em casa, e a gente saindo, eu perguntei para ela, o que aconteceu que você estava chorando? O que eu fiz para você estar chorando? Ela olhou para mim e falou assim, é que Deus existe. E o pai pediu para mim voltar para casa. Ela era cristã e estava desviada, irmãos. A mãe dela orando sem cessar para que ela voltasse para Jesus. Deus responde orações, amém? E ela foi, eu fiz uma oração sem saber, ela me levou para a igreja. Ali, quando ela falou que Deus falou com ela para ela voltar, eu fiquei doido. Eu olhei para ela e falei assim, então eu quero ouvir Deus também. Que negócio é esse que Deus fala? Ele falou contigo? Como que Ele falou? Eu quero ouvir.
eu também quero experimentar isso. E ela falou, então sábado que vem nós vamos no culto de jovens de novo. E foi num culto de jovens que nem você está aqui hoje, que eu fui pela segunda vez. E eu levantei a mão no final do culto e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Ali tudo se fez novo. Eu nasci de novo. A paz entrou dentro do meu coração. A paz que eu não tinha dentro da minha casa, da minha família, entrou dentro do meu coração. E mudou a minha história. Só que eu lembrei, antes de pregar para você aqui, eu lembrei de algo que aconteceu há 1 a 2 anos antes. A importância de você falar de Jesus, de você convidar alguém que é seu amigo na escola. Talvez, eu sei que aqui não tem ninguém que tem vergonha de fazer isso, só lá em Bento Gonçalves que tem vergonha de convidar alguém para vir para a igreja. Mas um convite seu, olha só, vou fazer um exemplo aqui, vem aqui meu queridão, aqui meu colega da escola, olha para ele aqui, meu colega da escola, a gente está estudando junto, tá beleza? Vou te dar uma dica, chega para a pessoa e fala assim, ei mano, tem culto lá na igreja, sábado. Vamos lá com a gente. É difícil? É difícil, gente? Se você só faz isso, o Espírito Santo faz o resto. Amém. Quem pode dar um amém aqui? Amém. Pode sentar, obrigado. Você só faz isso, não é difícil. E você faz só um convite, o Espírito Santo vai fazer o resto. Quem pode dar um amém aqui? Quem vai fazer? Olha para o seu irmão, aponta o dedo de profeta para ele do seu lado e fala assim, vai fazer isso em nome de Jesus. Olha na bolita dele, faz assim, que nem o Bop. Você vai fazer isso em nome de Jesus. Olha só, aí, olha o que aconteceu comigo há 1 ano atrás, depois eu lembrei disso. Eu estava em casa e tinha um amigo que estava sempre me convidando para ir na igreja. E o Espírito Santo falou comigo, ali eu já estava batendo na porta do teu coração. E tu não sabia. Aí o que eu fazia? Ele chegava, Rafa, bem antes do culto, né? 1 hora antes do culto, para ele, Rafa, tá aí? Eu ficava no meu quarto e dizia para minha mãe assim, diz que eu não tô. Olha eu hoje, crente, pastor, eu dizia para ele, diz que eu não tô, mentia. E ele ia embora. Todo final de semana, a gente conversava, na escola, onde é que tu estava? Eu mentia. Eu tinha saído e tal. No outro final de semana de novo. Daí eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar um dia que ele entrou dentro do meu pátio e bateu a porta da casa. E eu, de novo, me escondi e falei para minha mãe, fala que eu não estou. Ela foi lá e falou que eu não estou. E aí, beleza. Um dia eu fui uma vez com ele e ouvi sobre Jesus nessa igreja. Mas eu não entreguei minha vida para Jesus ali. Mas o Senhor me lembrou, filho, naquela canção do Vilas Boas, quem já ouviu aquela canção? Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. O Senhor falou comigo, ali eu estava batendo na porta do teu coração. E você estava dizendo não para mim. Mas eu insisto. Graças a Deus que ele insistiu. Você pode levantar suas mãos e dizer graças a Deus que ele insistiu. Talvez a sua história seja meia doida assim. Pessoas insistiram para você vir e hoje você está aqui. Mas aquela porta, quando ele bateu, Deus falou comigo. Eu estava batendo na porta do teu coração. Mesmo você mentindo, mesmo você se escondendo, mesmo você não me querendo, eu te quis. Eu te quis. Deus, como é que essa canção disse ali, aquela parte? Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Continua, ele continua a te amar. Talvez você veio hoje aqui, nem afim você estava de estar aqui hoje. Mas Deus te atraiu aqui. Ele continua te amando. Ele continua confirmando o amor dele pela sua vida. E eu quero falar exatamente sobre propósito e sobre chamado. Falando do meu testemunho, falando daquilo que Deus fez na minha vida, eu quero falar para você que um dia eu estava até fugindo de Deus.
Mas Deus me atraiu com amor. Deus me atraiu com compaixão. Deus usou uma menina que eu estava pensando em ficar com ela. Deus usou ela para ser a minha namorada. Deus usou ela para me levar para a igreja. E hoje nós estamos 23 anos casados. Olha que coisa linda que Deus faz. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu sou totalmente grato ao Senhor. E lá no bairro mais perigoso da Cachoeirinha da Grande Porto Alegre, Deus me achou. E Deus te acha, meu irmão, no bairro que você está, na casa que você está. Deus te ama individualmente, Ele quer mudar a tua história. E eu quero falar sobre o chamado porque vocês que estão aqui, todos vocês têm um chamado poderoso em Deus. Diga comigo assim, eu tenho um chamado. Diga comigo assim, eu tenho um propósito. Agora vamos fazer diferente, fecha os olhos, bota a mão no teu coração e diga isso de verdade. Diga assim, eu tenho um chamado. Diga, eu tenho um propósito. E tudo começa no coração. Tudo começa, irmãos, no coração, na sua entrega, na sua individualidade com o Senhor, no seu desejo por Ele, em você amá-lo acima de todas as coisas, e você amá-lo mais do que os seus amigos, o futuro namorado, você amar, você ser apaixonado por Deus. E Deus vai incendiando o teu coração, e você vai passando de fases. Que nem num jogo de videogame, você vai passando de fases. E você vai crescendo em Deus. Você precisa estar conectado em Deus para você conseguir viver o teu chamado pleno. Eu costumo dizer, existem 3 dias importantes na vida de uma pessoa. Primeiro é quando ela nasce. Segundo é quando ela nasce de novo. E o terceiro é quando ela descobre o porquê que nasceu. Coisa mais linda, hoje eu estou com 43 anos. E eu descobri o porquê que eu vim ao mundo. O porquê que eu nasci. O porquê que Deus me colocou no lugar onde eu estou hoje. Porque Ele vai me usar com um propósito. Hoje, graças a Deus, eu entendi isso. Mas talvez você está aqui, nem imagina que isso possa acontecer. Mas Deus está olhando para você hoje. Os olhos do Senhor Todo-Poderoso estão olhando para você hoje. Os olhos do Senhor estão atentos, fazendo conexões. E às vezes Deus está te juntando com pessoas que você nem imagina que essas pessoas vão ativar o seu futuro. Aleluia. Sabe, quando você faz conexões, que nem a nossa conexão que está tendo hoje aqui, é como se a conexão trouxesse uma chave para abrir uma porta que só você vai passar por ela. É como se a conexão te desse a chave que você precisava para passar pelaquela porta. Você entende? Existem conexões que foram feitas na minha vida que isso fez toda a diferença. Lugares que Deus falou para mim. Sai aqui da tua parentela, sai da tua casa, vai para Belo Horizonte fazer o rema. E eu saí de Porto Alegre e fui para Belo Horizonte fazer o rema, porque não tinha o rema, não tinha verbo da vida no Rio Grande do Sul. E eu ouvi a voz de Deus, cheguei lá, me matriculei no rema. Na primeira matéria, quase eu aceitei Jesus, todas as aulas. Eu aceito Jesus, pelo amor de Deus, parece que eu nem sou crente. Eu olhava assim, meu Deus, eu nem sei o que é ser guiado pelo Espírito, e o Senhor me trouxe para esse lugar, para aprender essa palavra. Chorava em Belo Horizonte, Senhor, leva essa palavra para o Rio Grande do Sul. Não tem nenhuma igreja na região sul, não tem nenhuma igreja em Santa Catarina, não tem nenhuma igreja, Senhor, no Rio Grande do Sul. Leva a palavra da fé. E Deus ouviu a minha oração, tá? Em Chapecó. Aleluia! Deus, Ele traz conexões para você. Agora, algo que é muito importante também, jovem. Cuidado com a conexão errada. Isso não está aqui, no meu script. Mas o Espírito Santo te fala. Essa amiga, esse amigo que está te convidando, te levando para o caminho errado, larga, vaza.
Vaza dessa amizade. Ah, mas o que ele vai pensar? Não interessa o que ele pensa. Interessa que você não saia do caminho do Senhor. Porque nessa fase da adolescência, de 12, de 10 para cima, olha, os amigos são os amigos melhores que os pais. Ai, meu Deus, esse meu amigo briga até com os pais, mas não larga o amigo querendo te afundar. O amigo te mostrando pornografia na escola. O amigo te colocando para lugares errados. As meninas falando que gostam de meninas. E as gurias, nada a ver. Vai ter uma ala no inferno, nada a ver. Só esses aqui entram por aqui, ó. Mas se você não se conectar ao Espírito, ô Espírito Santo, fala agora nos corações, Espírito Santo. Fala aquilo que eu não consigo fazer. Se você não se conectar ao Espírito, à sua liderança, às pessoas certas, você vai entrar num buraco. E o buraco pode ser reversível. Costumo falar nos meus aconselhamentos. Vem aconselhar comigo para ter uma prevenção. E não para quando está incendiando o negócio. Porque tem gente que vai chamar o líder só quando está pegando fogo. E aí quando está pegando fogo, às vezes é irreversível. Porque o fogo queima muitas coisas que estão ali dentro. E aí o líder pode até apagar o fogo, mas algumas coisas foram perdidas por causa das chamas. Mas a prevenção é muito melhor de quando incendiar. Então procura o seu líder, procura a sua líder, conversa. Ela vai orar com você. Às vezes você está no olho do furacão. Meu Deus, estou sendo muito guiado pelo Espírito aqui. Nem está nada disso aqui escrito. Às vezes você está no olho do furacão e você nem sabe o que fazer. É tão fácil você sair, mas você que está dentro não consegue sair. Aí você falar com alguém mais experiente, ungido, aí a pessoa fala, não, é só aqui, ó. Pega a sua mão e fala assim, é só fazer isso aqui, ó. E sair ali, ó. Ah, é só isso? Sim. E o Satanás perdeu. Satanás que se lasque, amém? Você foi chamado para ser um sucesso. Você foi chamado para ser uma bênção nessa geração. Você foi chamado para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Eita glória! Abre comigo em Jeremias capítulo 1. Abrir o quadro. Pode botar, por favor. Aleluia. Jeremias, capítulo 1. Versículo 4. Olha o que diz. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Aleluia! O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Olha só, gente, essa palavra é muito para nós hoje, né? Eu sou jovem também.
Aleluia. Tenho as barbinhas brancas, mas sou jovem. Olha só, que tremenda essa palavra. Antes que você fosse lá no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. Antes que você fosse gerado lá no ventre, Deus já tinha te escolhido e te designado para um propósito. Então você só nasceu para cumprir algo. Você só está aqui para cumprir algo. E se você não descobre isso, você fica vivendo uma vida, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Você vive sem propósito, sem destino. Mas Deus te colocou lá. E Deus falou para você, vai. Deus está falando para você nessa noite, eu quero que você vá, que você cresça, que você pregue, que você anuncie a minha palavra. E alguns aqui podem dizer, não, eu sou muito jovem, eu sou muito novo ainda. Davi, a estimativa é que ele tinha de 15 a 16 anos quando ele enfrentou aquele gigante. Quem viu a série Davi? Tem a série no Prime agora. Nossa, é muito top essa série. Muito top, muito boa. Indico vocês a assistir. Para mim, a melhor série cristã e filme até hoje é esse. Davi assumiu a sua posição quando tinha 15 anos. E ele fala, não diga que você é jovem demais. Eu te dou autoridade. Aleluia! Deus está te falando nessa noite, eu é que te dou autoridade. Eu é que te dou força, eu é que te dou sabedoria, eu é que te dou capacidade de tirar as amizades erradas, eu é que te dou sabedoria e capacidade de pregar o meu evangelho onde você está. Eu é que te dou sabedoria e poder para lavar uma louça. Olha aí, agora que era o amém é para dar carreira na igreja. Agora que era. Eu te dou sabedoria e poder para arrumar o quarto. E tem gente que parece que o quarto, o roupeiro é aquele tênis, beisebol. Toca a roupa lá no roupeiro e não dobra. Parece um ninho de rato dentro do quarto. Meu Deus, em nome de Jesus, você vai ser melhor essa semana. Amém. Aleluia. Coisas simples refletem coisas espirituais e grandes. Meu Deus, isso aí tinha que anotar, né? Vou dizer de novo. Coisas simples que você faz no dia a dia refletem coisas espirituais e grandes no futuro. Então, o simples lavar de louça, o simples cuidar da casa, o simples falar bem, tranquilo com sua mãe e com seu pai sem gritar, vai refletir a sua vida lá na frente. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Aleluia, glória a Deus. E para encerrar a mensagem, já estamos chegando ao fim, eu vou orar por você e vou impor as mãos sobre a sua cabeça e Deus vai operar grandemente na sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu lembro agora, o Espírito Santo me fez lembrar, eu vou orar por cura também, eu não sei se alguém tem isso aqui agora, mas teve uma ministração que eu ministrei lá em Caxias do Sul, num culto de jovens. Duas coisas eu vou falar que aconteceu lá, muito doida. Primeiro, eu falei para quem tem aqui, acho que é intolerância que se fala, intolerância à lactose. Vem na frente. A menina chegou na frente e falou assim, pastor, se eu tomar um dedo de leite, eu fico 2, 3 dias vomitando. Aí eu assim, mas o que é isso? O que tu não pode comer mais? Ela falou, não posso comer chocolate, não posso comer pizza com queijo, você só pode ser do demônio, né? Só pode vir do inferno um negócio desse. Não poder comer chocolate nem pizza com queijo é do Satanás. Aí eu falei assim, eu vou orar para você, o diabo que se lasque e você vai comer normal agora. Eu botei a mão na testa dela, pum! Ela foi na pizzaria naquela noite. Chegou o garçom com a calabresa assim, não, eu quero 5 queijos. Eita, ela estava na fé. Aí veio os 5 queijos, comeu 5 queijos, a mãe dela olhou para ela assim, tu tem certeza? Eu sou curada. Chegou em casa, a mãe dela assim, então tá, boa noite. Boa noite nada, mãe. Eu vou tomar um copão de leite agora. Ela pegou, fez o Nescauzão, 350 ml. Mandou ver. E o diabo, ó, com dor de cotovelo. No outro dia ela estava totalmente curada. Oh, glória a Deus! Poder de Deus se manifestando, irmãos. Um dia eu estava também num outro culto de jovens, e aí um outro rapaz estava pregando.
E ali, na ocasião, eu era o líder, né? E o rapaz pregou muito bem, no final fez o convite. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém veio à frente. Eu pensei, meu Deus, e o Espírito Santo me impelindo, né, de pegar o microfone. Eu peguei o microfone para encerrar o culto. E o Espírito Santo, às vezes o Senhor faz essas coisas comigo, doida. Eu falei assim, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. A vaca faz mó. E a outra vaca faz mó e se entende. O cachorro faz au-au, o outro também faz au-au e se entende. Você quer entender Deus? Tem que nascer de novo. Veio 5 pessoas para frente aceitar Jesus. Nem eu queria me converter com uma mensagem dessa. É ou não é? Mas quando Deus faz, Deus faz. É a verdade. É a unção, né? Que faz. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Então, o que eu quero falar com isso? É que você foi criado para um propósito. Existe uma unção tão linda e específica. Às vezes eu viajo, gente, esses filmes, esses desenhos, né? Quarteto Fantástico, a Liga da Justiça, os X-Men, tudo isso imitaram da Bíblia. Tudo. O que é que eles imitaram? O que os quadrinhos fizeram? Homens e mulheres com superpoderes. E hoje nós temos isso. Homens e mulheres com superpoderes pelo Espírito Santo para operar coisas extraordinárias. Aí uns vão falar com poder, outros vão impor as mãos e curar com poder, outros têm outro tipo de poder de cantar, né? Outros têm outro tipo de poder de aconselhar, ou tem outro tipo de poder de gritar, ou tem de dançar, cada um tem um dom, e esse dom opera para que as pessoas sejam salvas. Amém, irmãos? E aqui quando ele fala, no versículo 10, veja, eu hoje dou a você a autoridade. Eu libero isso sobre a sua vida. Deus te dá hoje a autoridade. E ele diz sobre nações, sobre reinos. Aí olha o que ele fala, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Sabe o que significa isso? 1 João capítulo 3 diz que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Mas o Filho que se manifestou, ele ressuscitou. Agora, quantos filhos vão fazer isso? Então, olha só essa palavra, arruinar. Essa palavra no original hebraico significa demolir, detonar, derrotar e quebrar. Sabe que você chegar diante de uma pessoa, diante de um amigo seu na escola, que ele está com depressão, querendo se matar, porque a família está destruída, a família está arruinada, e você chega lá, na unção do Espírito, e você detona as obras do inferno na vida dele? Você traz aquela pessoa para Jesus, e todos os planos do diabo são frustrados, porque ela nasce de novo e ainda converte a família dela. Eita glória! Outra palavra, poderosa, arruinar. Arruinar significa isso. Olha só, a palavra destruir significa exterminar. Você vai exterminar as obras do diabo. Eu vou dizer de novo, você vai exterminar as obras do diabo. Você vai exterminar as obras do diabo. Você vai exterminar as obras do diabo. Entenda que você não foi chamado para se aliançar às obras dele. Você foi chamado para destruir as obras dele. Portanto, se alguém contar uma piada com palavrão para você, você não dá risada. Porque se você dá risada, você está destruindo. Destruindo o reino, destruindo pessoas. Mas se você não der risada, você destruiu as obras. A pessoa vai olhar para você, ai, que sem graça. Que sem graça ela, ó. Eu sou sem graça. Para essas coisas eu sou sem graça. Aleluia. E olha que interessante. Meu Deus do céu. Destruir, exterminar.
E ele fala também sobre algo aqui, ele fala sobre edificar. E ele fala sobre plantar. Você foi chamado para edificar pessoas, plantar, amar pessoas. Todo complexo de inferioridade eu quebro agora da sua vida em nome de Jesus. Você está aqui nesse ambiente para plantar alegria, paz, comunhão com o Espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Imagina comigo. Destruir. Vou contar um testemunho para você rápido. Eu estava lá em Belo Horizonte. E aí eu estava com a minha esposa grávida do meu filho lá em BH. E nós estávamos passando um momento financeiro bem desafiador. Por quê? Nós fomos para estudar de manhã e de tarde e de noite. E a gente tinha usado todo o nosso valor para pagar o rema à vista. E aí o Senhor falou comigo, fica tranquilo que eu que vou te sustentar. E aí, os primeiros meses eu não sabia o que era viver pela fé, e eu comecei a passar dificuldade. Comia arroz com arroz, no outro dia tinha arroz com arroz de novo, e às vezes arroz frio porque faltava gás. Então eu fui aprendendo a confessar a palavra e chamar à existência aquilo que já era meu. Mas levou um tempo. E um dia, estava eu e minha esposa num sábado, com R$5 no bolso e sem medo de gastar. Quem entendeu isso aqui? Sem medo de gastar. R$5 no bolso. Aí a gente pensou, vamos no mercado. O mercado tinha que subir um morro e passar um pouco ali, 2, 3 quilômetros. Vamos no mercado comprar salsicha, comprar uns pãezinhos, vamos fazer cachorro-quente. Eita, era a nossa festa, era a nossa alegria. Estava eu e ela caminhando para ir lá comprar o cachorro-quente. Passa um irmão de carro do meu lado, do seminário, né, da escola. Ô Rafa, beleza? E aí? Para onde você vai? Eu disse, estou indo fazer compras. Ó, declarando fé. Aí ele disse assim, entra aí que eu levo as tuas compras. Eu, não precisa. Era só uma sacolinha, né? Ele nem sabia. Aí, não precisa. Aí ele disse assim para mim, faz o seguinte, não está afim de ir no clube com a gente? Eu disse, clube? Já pensei em piscina na hora, né? Piscina. Aí ele disse assim, clube, posso? Claro, rapaz. Entra aí, vou te levar lá na tua casa, tu pega uma toalha e a gente vai. Demorou. Entrei no carro, tinha uma menina atrás, né, que a gente também estudava com ela. Chegou na frente da casa, a menina olhou para minha esposa e falou assim, eu tive direção de Deus, todas as compras que estão no porta-mala é para vocês. Meu Deus do céu, eu ia comprar cachorro quente, salsicha, chegou um monte de sacola lá em casa. Meu Deus do céu, eu olhei, ô papai, já começou a festa, aleluia. Aí peguei, desci, né, com a bermudinha, com a toalha, para ir para o clube, tomar banho de piscina. Cheguei lá no clube, o rapaz falou assim, não, antes da gente tomar um banho de piscina, vamos comer uns pastéis, tomar um refrigerante. Eu, eita glória, pode deixar que eu pago tudo. Ele falou para mim, oh, aleluia, Deus é bom. Comi uns pastelzinhos fritinhos na hora, aleluia, eu estava faceiro. Terminou o pastel, tá, vamos tomar banho de piscina. Ele, não. Ele falou para mim, vamos jogar tênis? Tênis é esporte de rico, é ou não é? Eu nunca joguei tênis na minha vida, gente. Ele foi, me ensinou, tinha mais umas 3 quadras assim, e deu raquetada. Quando eu dei raquetada, eu olhei para o lado, tinha uns caras jogando tênis com a meinha branquinha, assim, uma pelinha rosada, um jacarezinho assim. Eu disse, meu Deus, só tem rico aqui. E o Espírito Santo falou, eu te fiz para ser rico também. Eu dava uma raquetada e gritava, eu sou rico! Pá! E vinha de novo e eu dava outra, eu sou rico! O pessoal parou de jogar e ficou me olhando. Esse cara é doido. Suei. E agora, o que eu pensei depois do jogo? Piscina. Cheguei para ir na piscina, fecharam a piscina, fazia 10 minutos, eu disse, não é possível. Vim aqui para tomar banho de piscina, fechou a piscina, aí ele falou para mim assim, quem sabe a gente toma um banho de sauna? Eu odeio sauna. Por aquele cheiro de eucalipto, aquela fumaça quente, eu acho horrível, mas eu já estava de carona, já tinha ganhado pastel, jogo de tênis, né? Bora, vamos lá. Quando eu entrei assim, irmãos, aquela fumaceira, não vi nada lá dentro, meu Deus, até me escorando na parede assim. Quando aquela fumaça, ela clareou, eu vi a cena do inferno na minha frente. Mais ou menos uns 10 a 15 homens de cueca. Eu disse, misericórdia. Eu não acredito nisso. Aí eu fui lá, eu sentei no canto, assim, amoado. Fiquei aqui, olhando. E aí o Espírito
Santo falou comigo, eu te trouxe aqui para pregar o evangelho. Eu, não, o Espírito Santo, não. Aqui não. Aqui eu não vou pregar o evangelho. Eu falando na minha cabeça, né, para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vinha muito forte no meu espírito. Eu te trouxe aqui para pregar o evangelho. Por isso que eu digo, quanto menos você esperar, Deus abre uma porta para você pregar o evangelho. E é para você destruir as obras do diabo e plantar coisas do reino de Deus. E eu estava ali e o Espírito Santo insistindo. Aí eu fiz um trato com ele. Tá bom. Se é para eu pregar o evangelho, olha o crente da fé, né? Do rema, ó. Se é para pregar o evangelho, então me dá um sinal. Ó. Esse é da fé mesmo. Alguém vai falar alguma coisa que se falarem, aí eu prego. Só foi eu fechar a boca, irmãos. Teve um infeliz lá do outro lado que disse assim, ó, se é quente aqui, imagina no inferno. Foi a deixa. Eu preguei o evangelho lá dentro. Já até me levantei. E preguei o evangelho. E falei do amor de Deus. Eita glória, lá dentro da sauna. Eu sentei, daqui a pouco veio um homem de cueca do meu lado. Eu, eita glória. Senta pra lá. Veio esse homem do meu lado e falou assim, eu preciso te contar uma coisa, pastor. Já até me chamou de pastor. Eu estava traindo a minha esposa. E sou desviado da igreja. Eu preciso me arrepender. Naquele momento eu ministrei a palavra para ele. Ele se voltou para Jesus, se arrependeu. Uau! Quem pode dar glória a Deus aqui? Você foi chamado para destruir as obras do diabo. Não se aliançar às obras do diabo. E plantar o reino de Deus aonde você estiver. Eu já estou terminando, né? Depois dessa palavra aqui, meu Deus do céu. Eu estou terminando a respeito de plantar. Eu quero te dar uma dica, antes da gente ministrar sobre vocês, orar sobre vocês. Qualquer palavra simples, como eu falei aqui, o exemplo com o líder Guilherme de vocês. Qualquer palavra simples, Deus pega aquele simples e faz arrebenta o inferno. Deus pega aquilo simples e destrói o inferno. Que nem essas camisetas aqui que eu trouxe para vocês. Isso aqui é tudo ungido, essas camisetas aqui. Ó. Essas camisetas aqui, a gente ora sobre elas. Essas camisetas, elas pregam o evangelho. E eu tenho falado para a juventude, você não vai ter vergonha de vestir Jesus. Quem pode dar um amém aqui? Você não vai, porque eles têm vergonha, não têm vergonha de vestir Nike, Adidas, mas Jesus, eles têm, você não vai ter vergonha de vestir Jesus. Uma camiseta da Nike hoje é 300 conto. A gente vende isso aqui praticamente a preço de custo, 80 pila ainda fazem 10 vezes dividido para você. E olha só, isso aqui, ó, uma bomba no inferno. Eu creio, Deus me deu essa visão. Todo lugar que eu vou, vai encher a cidade com essas camisetas. E as pessoas vão olhar no trânsito, vão olhar em vários lugares. Meu Deus, Jesus em tudo que é lugar, Jesus, eu preciso ir para a igreja. Aleluia! E vai ser assim. Depois eu tenho ali para você adquirir. Você vai estar abençoando o projeto da Revival, que vai para outras cidades, para pregar o evangelho. Ó, vai vir para Chapecó também, aleluia. E eu quero terminar com isso, o simples. Porque às vezes a pessoa pensa, eu preciso ser pastor. Eu preciso ser evangelista para pregar o evangelho. Eu preciso ser... Não, é você mesmo. Com essa cara linda que você tem aí. Né? Você vai chegar e vai falar qualquer coisa. Você falar só assim, ó, bom dia. Jesus te ama. Bem, porque eu aprendi isso com um evangelista. Eu saí com ele um dia. Meu Deus do céu, me inspirou demais. Eu saí com ele de carro, ele parou no posto. Ô, frentista, Jesus te ama. Ele fez aqui, eu disse, uixi. Aí parar no sinal, Jesus te ama. Aí ia para outro lugar de novo, Jesus te ama. Eu falei assim, cara, o que você está fazendo? Ele disse, hoje eu só estou atirando, Jesus te ama. Olha isso. Hoje eu só estou atirando, Jesus te ama. E esse cara é doido demais. Um dia eu estava lá, ele me levou num velório. Eu queria orar para ressuscitar um morto. Porque queria ressuscitar um morto. E ele falou assim, chegou a tua hora. Bem louco. É assim. Aí eu chegou lá na igreja, de manhã,
Eu estava ali estudando, orando, e assim, chegou a tua hora. Vamos lá orar pelo morto. Aí eu falei assim, não, mas eu estou assim, eu estava de abrigo, assim, eu trouxe roupa para você. Louco. Você tem que encontrar uns loucos assim na tua vida. Aí você fica pirado junto, amém? Eu botei a roupa, fui lá. Cheguei lá, era um assassinato. Tinham assassinado o cara e tinha só os manos de abarré na frente, assim, por vingança. Eu cheguei, entrei assim, a paz do Senhor, ninguém me deu a paz, todo mundo assim, ó. Me olhando, eu disse, meu Deus do céu, me ajuda Espírito Santo. Entrei lá, não tinha ninguém com morto, eu dei uma passada de mão nele e falei assim, em nome de Jesus, ressuscita. Não aconteceu nada. Mas vai acontecer, crê, não dá risada, vai acontecer. E tem gente que ri que nem passar de mão faz na hora do velório, né? Aí não aconteceu nada, eu peguei e chamei assim, me deu uma ousadia, irmãos. Eu peguei e falei assim, todo mundo que está aí na rua aí, ó, eu sou pastor, eu vim aqui orar para vocês. Todo mundo entra, todo mundo entrou. Quando entraram, eles tiraram o boné. Quando tiraram o boné, eu já, opa, Deus está agindo. E falei assim, vocês querem terminar que nem esse cara aqui? Olha isso. Depois eu queria recolher as palavras e não conseguia. Eu pensei, meu Deus, o que eu estou falando aqui? Vou sair, vou tomar um pau aqui. Vocês querem terminar que nem esse cara? Ele foi assassinado. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer transformar a tua história, a tua família. Daqui a pouco começaram a chorar. Aí o meu amigo que me convidou, esse evangelista doido, entrou na frente do caixão e começou a cantar. Foi na cruz, todo desafinado. Ele disse assim, para de cantar. Está estragando a pregação. Tem gente que não tem o dom e quer cantar, né? Misericórdia. Para! Preguei. Resumindo a história, irmãos. Todos aceitaram a Jesus. O velório inteiro se quebrantou e aceitou Jesus ali. E aí, irmãos, eu saí daquilo ali. E quando eu saí, eu falei assim de novo. A paz do Senhor, ele, a paz, pastor. Entrei no carro com o peito estufado. Eita glória, fiz as obras do diabo agora. O evangelista do meu lado falou assim, ó, não acabou. Nós vamos para outro velório agora. Só que, por que é outro velório? Porque os dois morreram. O menino e a namorada morreu. Só que a namorada morreu porque ela se envolveu com o cara do tráfico. Fugia de casa para se envolver com o cara do tráfico. Foi um pesadelo para a mãe e para o pai, porque o pai e a mãe nunca imaginou que a filha estava envolvida. Por isso que eu digo, amizade errada, se envolver com coisa errada, dá coisa ruim. E aí os pais apavorados, eles eram até mais ricos, né? O velório era lá no negócio tudo de mármore. E eu cheguei lá e o rapaz entrou na frente e falou assim, cadê os pais? E lá, como era mais chique, cheio de segurança, cheio de coisa, e o rapaz pegou e o segurança olharam para ele e falou assim, por que você quer conversar com os pais? Porque tinha uma sala VIP que os pais estavam lá dentro, os familiares. E ele chegou, por que você quer falar com os pais? E o rapaz falou assim, eu trouxe o pastor para orar por eles. Nós entramos dentro da sala. Quando eu entrei dentro da sala, o dom do Espírito veio e me deu uma palavra de conhecimento. Eu peguei, olhei para os pais e disse assim, não foi Deus quem fez isso. Deus quer salvar a tua família. Deus não coloca doença, Deus não mata ninguém. E comecei a ministrar para eles. Ela olhou para mim e falou assim, eu quero a tua oração agora. E fala para o padre que é o pastor que vai pregar. Eita glória! O padre estava até se arrumando, botando o quipá, pegando a hóstia. Não é mais você, é o pastor que vai pregar. Ele ficou olhando para mim. E lá tinha microfone. Aleluia. Lá o negócio era de um púlpito, microfone. Deu uma passada de mão. Ressuscita em nome de Jesus, não deu também. Mas eu vou tentando, uma hora ressuscita. Porque a Bíblia diz, ressuscitando, que nós podemos ressuscitar os mortos. Aí, eu sei, meus irmãos, que eu orei pela família, a família aceitou Jesus, e eu preguei naquele velório, e todos aceitaram Jesus também. Melhor lugar para você pregar o evangelho, velório e hospital. Todo mundo aceita Jesus. Só aquele que já está colado com Satanás que não aceita. Porque todo mundo aceita. Então, nesse momento, eu quero que você fique de pé.
Espero ter te inspirado nessa noite. Eu queria que a banda tocasse essa última canção. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. E agora chegou a hora de eu orar por você. E liberar essa unção sobre a tua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma hoje. Amém?